As palavras têm força. Já ouviram dizer sobre isso? Das palavras têm força? As palavras têm muita força. E a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Mas antes disso, me segue lá no Spotify, vem refletir. Me segue lá no canal do YouTube, vem refletir. E me siga no Instagram, projeto.vem, que tem muito conteúdo bom lá para vocês. Então, as palavras, elas constroem ou elas destroem. Elas têm esse poder. Então, quando a gente fala palavras pesadas, quando a gente está do lado de pessoas que falam palavras pesadas, fica muito pesado, a energia fica muito pesada, tudo fica muito pesado, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Então, quando a gente fala eu nunca vou conseguir isso, vai ser muito difícil conseguir aquilo. Agora mesmo, acabou de acontecer uma situação aqui, agora, nesta gravação, em que eu tomei um choque de uma notícia que eu tive e eu não. Como seria da outra vez? Se eu passasse pela mesma. Eu já passei por isso há 1 ano e meio atrás. E é difícil, eu não vou conseguir, vai ser mais longa. Agora não. Agora a reação é em choque ainda, porém, mudando as palavras. Do tipo. Logo isso vai melhorar, logo terá outra pessoa, logo nananã. A gente não pode se apegar no nunca ou vai ser difícil. Então vamos tomar cuidado muito com o que a gente fala, mesmo na hora que a gente tá decepcionado, mesmo na hora que a gente tá com raiva. Na hora que a gente tá com raiva é a hora que a gente mais tem que segurar o que a gente tá falando, porque é a hora que mais saem palavras pesadas, tá? Então, pensar antes de falar é uma coisa muito importante. Palavras doces têm uma energia agradável. Quando uma pessoa é mais doce, mais meiga, tem aquela energia leve, né? Então, isso é muito bom. Então, palavras doces são muito boas. Palavras. Entonação das palavras também conta. Então, quando a gente fala num tom mais nervoso, mais não sei o que, nananã, as pessoas meio se espantam, né? Tanto que a gente fala, nossa, aquela pessoa tem uma inteligência emocional incrível, porque essa pessoa tem o quê? Ela fala, mesmo no nervoso, ela não sobe o tom de voz. Então, acaba que desestrutura quem tá com o tom de voz lá em cima. Então, a entonação também a gente tem que tomar cuidado. Porque, às vezes, a nossa entonação é uma entonação mais brava de falar. Eu sempre tive uma entonação mais brava de falar. Mas isso vem muito da minha mãe. A minha mãe tem essa entonação porque ela sempre deu aula, professora, tal. Então, sempre foi dentro da sala de aula. Então, assim, as pessoas falam, nossa, você tá brava? Sempre eu escutei isso. E eu, não, gente, não tô brava. Quando eu só falo assim mesmo. Mas a gente tem que tomar cuidado. E isso começou a aparecer muito depois dos áudios do WhatsApp. Porque as pessoas falavam assim, nossa, dá pra perceber que você tá brava pelo seu tom de voz. Aí eu escutava e falava, nossa... Sabe aquela pessoa que, se acelerar o áudio, não consegue nem entender direito de tão rápido e brava que fala? Então, aí você fala, não, peraí, eu preciso mudar um pouco essa entonação para as pessoas não acharem que eu tô sempre brava. A entonação infantil. Vocês já conhecem alguma pessoa que ela tem mais de 40 anos, mais de 30 anos, mas ela tem uma vozinha assim, bem delicada? Essa pessoa também precisa mudar o tom de voz dela para uma entonação mais madura. Porque uma entonação muito infantilizada, ela não tem credibilidade. Então, a gente também tem que tomar cuidado com a nossa entonação, tanto muito brava, quanto muito infantilizada. Tem que tomar cuidado. Não falar tudo o que pensa, porque a gente só fala quando pedem a nossa opinião. Porque quando não pedem a nossa opinião, e a gente está sempre metendo o bedelho, a gente fica uma pessoa chata, cansativa, invasiva. Então, não pediu sua opinião, fica quietinha. Espera a pessoa pedir a sua opinião. Então, vamos lá, vamos com calma, né? Não é o que você pensa. Ah, eu falo mesmo e daí. Não, não é eu falo mesmo e daí. Baixa a bola. Fale quando você pedir a sua opinião e mesmo assim fale de uma forma que você não vai deixar a pessoa muito ofendida, embora você expresse a sua opinião. O fofoqueiro tem palavra para não acabar mais, né? Então,
Cuidado com o fofoqueiro. Eu falo que a gente, quando tá entre amigos, às vezes a gente fala um pouquinho de um pouquinho de outro, né? Mas duvide daquela pessoa que fica falando mal de uma pessoa, daqui a pouco tá lá abraçada com aquela pessoa. Então, do mesmo jeito que ele tá falando aqui, ele tá falando ali. Então, o fofoqueiro, ele além de ele fazer uma confusão na vida de todo mundo, ele também ele faz uma bagunça, porque ele também não, tudo que ele passa de informação também não acredita em nada, porque ele só quer passar fofoca. E quem passa fofoca vira o telefone sem fio. Tipo, você já não sabe mais o que que é verdade, o que não é. Então, o fofoqueiro também é um perigo. E existem 4 tipos de pessoas, tá? A que fala muito como eu sei tudo. Ai, gente, é tão cansativo. Você tá com alguém que tudo ela sabe. Nada é novidade pra ela. Nada ela fala assim, jura, que legal. Não, nada é novidade. Tudo ela fala, tudo ela fala, tudo ela fala, tudo ela fala, que ela sabe, tudo ela já foi, tudo ela conhece, tudo. Isso torna tão cansativo que você perde até o tesão de contar as coisas pra essa pessoa. Porque você fala, pra que eu vou falar? Ela já sabe, ela já foi, ela já conhece. Então, você fala, eu vou conversar, vou só ouvir essa pessoa. Você começa a ser mais ouvinte do que falar, porque tudo essa pessoa já sabe. Aqui só fala dela. Tem a que sabe tudo e tem a que só fala dela. Porque eu. E é só sobre ela. A gente chama de pessoa sol. É só sobre ela. Então, essa pessoa também é muito cansativa, porque você fala, meu Deus do céu, o que que ela... E aí, ela não vai perguntar sobre a minha vida um pouco? Não, é tudo sobre ela. Aqui só fala dos outros, que também é ruim demais, é a fofoqueira, né? É aqui, o assunto dela é só falar mal do outro. Ela não tem outro assunto, ela não tem um assunto sobre o trabalho dela, ela não tem um assunto sobre a vida dela, como é que tá, perguntando um pouco da sua, como que funciona e tal, não. É só sobre a vida dos outros. Quem fala daqui leva pra lá, quem fala de lá leva pra cá, né? A gente já sabe disso. E aqui não conta como as coisas realmente acontecem, que essas daí a gente já tá cansado de saber, que são as mentirosas de plantão, não é mesmo? E aí também não são legais de ter perto. Então as palavras curam, gente. Quantas vezes você num conselho, numa coisa bacana, você ajuda uma pessoa, você dá força. O meu trabalho é esse, né? Meu trabalho são as palavras. Então, numa conversa, num conselho, num direcionamento, você vai mudando a cabeça da pessoa e você vai transformando a cabeça dessa pessoa. Então, com as palavras, você vai direcionando e fazendo essa pessoa viver melhor. Então, a gente não é o que a gente fala, a gente é o que a gente age. Então, tome cuidado com o que você fica falando aí, porque é o que dizem, até papagaio fala, mas as pessoas vão ver como você age. Então, veja como você está agindo, né, para você, enfim, não ser incoerente, sabe? Principalmente se você é mãe, pai. Eu estava ouvindo um podcast agora de uma mãe falando. Se a gente fala para o filho, olha, não faça isso, 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 a gente também não pode fazer, porque a gente tem que ser coerente com o que a gente está ensinando para eles. Então, isso também. E a palavra fala o que o coração tá cheio. Então, muitas vezes a gente fala assim, nossa, eu nem sei porque essa pessoa foi tão grossa comigo, eu não falei nada para ela. Porque ela fala que o coração dela está cheio. Então, uma pessoa cheia de raiva, de mágoa, de rancor, ela não vai falar palavras doces, ela vai falar só palavras amargas, ela só vai falar nas coisas ruins, enfim. Então, vamos lá para 5 dicas para você melhorar. Dica 1, grite menos. Grite menos. Fale mais baixo. A pessoa que fala alto atordoa. A gente sai até assim, meio zonza, né? Então, grite menos. Até quando você for ficar dando bronca no seu filho ou falar com alguém, para de gritar. Fala um pouco mais baixo. Alinha o que você diz com o seu coração. Então, você diz algo, o seu coração diz outro. Estude o português para falar bem e escrever bem. Não, gente, falar corretamente, porque isso faz toda a diferença. Se você coloca ali um texto na sua rede social, qualquer lugar que for, e tá escrito com o português todo errado, ou se eu estiver aqui falando com vocês com o português todo errado, qual a credibilidade que eu trago para vocês, né? Então, estude o português para você falar corretamente, escrever corretamente. Fale para abençoar e não para rogar uma praga.
Então, porque aquela fulana nunca mais vai arrumar alguém. Gente, pelo amor de Deus, não, não, não. Tudo que você falar sobre o outro, mesmo que você tiver com raiva do outro, nunca fale rogando uma praga, porque isso volta pra gente, que não é legal também. E profetize. O que você quer, profetize. Então, já fale como se já estivesse acontecendo. Então, nossa, que bom que eu estou num trabalho que eu amo, mesmo que ainda você não esteja. Nossa, eu vou para lá, com certeza eu vou encontrar o melhor lugar. Nossa, profetize que isso é maravilhoso. E faço bem para você também ter exercício. Eu faço exercícios, eu falo sobre isso bastante, principalmente no módulo mente. Falo muito sobre as palavras, o poder que tem as palavras. Então você também aprende bastante fazendo o projeto. Então, tome cuidado com as palavras. Beijo, até a próxima.